E sempre quando a gente conhece algo, a gente se compromete ainda mais em cuidar da vida. Hoje iniciamos o Bênção da Manhã falando da importância do cuidado, quantas pessoas necessitam de um olhar um pouco mais atento, uma presença, um amor que realmente façam diferença em momentos difíceis aí da nossa história. E para falar um pouco deste cuidado concreto com a vida das pessoas, hoje nós vamos falar sobre o lar Padre José Gumersindo, que fica na cidade de Cruzeiro, aqui em São Paulo. É um lar que acolhe crianças e famílias da cidade de Cruzeiro. E como é bonito saber que há pessoas que dedicam sua vida, seu tempo e seus dons para cuidar de pessoas, para levar dignidade, para dar realmente esperança de vida. E para falar deste lar Padre José Gumersindo, a gente acolhe a querida irmã Santina, que é a presidente do lar Padre José Gumersindo, e a Natália Amaral, que é assistente social do lar Padre Gumersindo. Bem-vindas, um bom dia, alegria tê-las aqui conosco nesta manhã. Bom dia, obrigada pelo convite e é uma alegria estar aqui. Que bom. A Rádio Aparecida sempre foi um ponto forte na minha vida, desde lá do norte de Minas, como o senhor perguntou. Então, é muito importante estar aqui. Que muito bom. obrigada. Vamos falar um pouquinho deste lar que acolhe, que cuida, que faz nascer esperança no coração das pessoas e que dá a possibilidade aí, a crianças e a famílias de um novo caminho, sabendo que elas têm mãos e corações com os quais elas podem contar. Irmã, como que nasceu a congregação da senhora, congregação essa que está responsável por este lar? Então, a Congregação Divino Mestre, ela nasceu no interior da Bahia, numa cidade chamada Tucano, fundada pelo servo de Deus, Padre José Gumersindo, em 1960. E estamos lá no sertão da Bahia, uma região muito pobre. E daí que surgiu o Padre José Gumersindo como esse grande instrutor daquele povo, como educador. Foi o primeiro colégio, foi ele que fundou. A própria cidade foi estruturada a partir do Padre José Gumersindo. E estamos lá. Que bom. Natália, o que levou você a querer fazer assistência social? Eu acho muito importante essa missão, não só profissional, mas missão de vida. E está atrelada da gente ter uma missão, de amar o próximo, de ajudar quem precisa. E é muito bom a gente poder passar, multiplicar um pouquinho que a gente sabe para um bem maior. Há quanto tempo você já está como assistente lá do lar Padre Gumersindo? Há 13 anos. 13 anos, é uma caminhada boa já. Então muitas pessoas já passaram pela sua presença, pelo seu cuidado e com certeza levam marcas de amor aí na história da vida. Irmã, em que consiste hoje concretamente o trabalho do lar Padre José Gumersindo? Quais são as ações que elas são realizadas? Então, o lar Padre José Gumersindo, por ser essa obra que vem da Congregação Divino Mestre, ela traz esses traços que nós também seguindo, como seguidora do Divino Mestre, tendo o carisma enraizada no Divino Mestre, a gente tenta passar aquilo que Jesus viveu. Por exemplo, a criança que chega lá, a gente não vê só a criança em si, mas a gente procura ir mais a fundo, entender as necessidades daquela criança, integrando naquele momento, naquele ambiente e fazendo com que ela resgate a sua própria dignidade, a sua própria vida que está ali, a sua história de vida, a sua história pessoal. Então, nós trabalhamos nessa dinâmica de como Jesus vê o ser humano como um todo, de maneira integral, a gente também quer passar essa mesma estrutura. E isso acontece na prática. Isso acontece na prática. Uma criança que chega lá sem saber onde se colocar, ou se encolhe, ou se torna agressivo, passando algum tempo, alguns meses, ela começa a entender que ela é social, que ela pode conviver com os outros de maneira pacífica e se abre o novo, Sem falar, das famílias que é beneficiada com todo esse processo. Natália, o processo hoje, as crianças, elas permanecem no lar ou elas passam apenas um período durante o dia? Como essa casa funciona? Então, o serviço de convivência é contraturno escolar. A criança vai para a escola de manhã e fica lá à tarde. E aí tem várias oficinas para desenvolver.
né, como música, grupo socioeducativo, judô, informática, dança, orientação antirracista. São várias oficinas socioeducativas para desenvolver as crianças e adolescentes. E além das crianças, né, que recebem todo este cuidado, essas oficinas, um momento muito bom de integração e de formação humana mesmo, como que os pais também acabam participando desses projetos? Eles são envolvidos ou eles vão lá na casa colher os frutos daquilo que as crianças e os adolescentes absorvem no lar? Sim, eles participam em todo o processo, desde o monitoramento, na avaliação, e a gente tem atendimento social, grupos socioeducativos, que é onde a gente vai complementar o trabalho para fortalecer a família. Perfeito. Irmã, com certeza, muito dessas crianças vêm de uma realidade mais carente, né? Não só a carência material, mas também, às vezes, carência de afeto, sim, do carinho, do amor concreto, né, em gestos. Muitas famílias, às vezes, até não são capazes de oferecer isso porque não receberam, né? E como que vocês conseguem, então, junto a essas crianças, tanto na parte prática de oficinas, mas também ser esse carinho que preenche, às vezes, um vazio de um amor que ainda ela não experimentou? Eu acredito que seja através dos nossos momentos de espiritualidade que temos com elas, sim, também. Por exemplo, às 15h a gente tem a oração que é feita em conjunto, a chegar a um certo ponto que elas mesmas que tomam essa iniciativa, naquele horário, elas que querem ficar ali. Então, tudo isso a gente vai incutindo de alguma forma na cabeça da criança e fazendo com que ela perceba que a vida dela não é igual ela estava lá naquele ambiente onde as mães muitas vezes não olham. Às vezes, quando a gente tem reunião diretamente com as mães, a gente sempre fala para que dá esse olhar, olha para a criança, né? A criança pode até não estar pedindo naquele momento, mas o fato dela estar ali, ela está buscando esse olhar de pai e de mãe. E naquele momento nós somos esses olhos das mães, dos pais, sim, que elas não têm em casa. E se tornam crianças dóceis a ponto de ter aquele amor, aquela relação de confiança na gente. Às vezes a gente não precisa nem fazer muito. A gente estando ali presente, para elas já é tudo, já é tudo. Elas buscam essa segurança em nós. E como isso faz diferença a vida toda, né? A experiência, uhum, de se sentir amado, sim, é que vai dar coragem a você de amar lá na frente também, sem medo, né? Amar realmente como uma forma de retribuir aquilo que você recebeu. Natália, você como assistente social enxerga aí todas as realidades difíceis pelas quais muitas famílias passam hoje, né? Famílias desestruturadas, às vezes só tem a figura da mãe, o pai totalmente ausente, lares onde às vezes existem alguma forma de violência, seja física ou a própria violência moral, né? E como que o lar então procura, né, trabalhar essas realidades, sendo também um caminho de cura aí para o coração dessas crianças e desses adolescentes? O primeiro passo é acolher, né, com muito humanismo, e tentar intervir em alguma situação que vá fortalecer o vínculo familiar. E hoje a gente conta também com uma psicóloga, então a gente tem o atendimento psicossocial e também encaminhar para a rede, né, de serviços do município para estar fortalecendo, né, o vínculo familiar. Isso é muito bom, né, muito importante. E talvez as crianças que participam lá no lar, que são lá acolhidas, até o nome é lar, né? Tem experiência de casa, sim, de família, de fraternidade, de carinho e de cuidado. Essas crianças que talvez no ambiente unicamente da escola são um pouco rebeldes ou pouco interessadas pelo estudo, mas o fato delas participarem no lar desses momentos faz com que elas se tornem também um aluno diferente. Isso muda, isso transforma, né, irmã? Sim, tanto que até no processo escolar delas, as professoras notam isso. Vai fazer qualquer apresentação, quem estão lá? As meninas do lar, as crianças do lar. Então, elas sempre se destacam lá na escola onde elas estão. E esse fato da gente olhar com carinho, com amor, esse olhar de cuidado, de ternura, isso faz com que o lar se torne a casa principal delas. Tem umas que nem querem ir embora, né? Quer, sim, ficar, permanecer. Então, ela se sente muito à vontade lá e o lar é a casa delas mesmo. A gente coloca isso, é sua casa, então. Isso. Natália, a gente sabe que a educação de uma pessoa não fica restrita apenas a uma única instância. A primeira é a família, mas sabemos que muitas, por várias fragilidades, não conseguem ser aquela base sólida mesmo, né, de formar aí um ser humano com todo o seu equilíbrio, né, espiritual, mental, emocional, enfim.
A gente sabe que as escolas têm um papel muito importante, as igrejas têm um papel muito importante, as instituições também têm um papel muito importante. Lá em Cruzeiro, você percebe que a sociedade, ela abraça também essa causa, ela demonstra um interesse, ajuda o lar neste processo, ou ainda é um desafio fazer com que a sociedade toda se sinta responsável pela formação do ser humano? Sempre foi um desafio, mas a gente observa que a comunidade é unida. Quando a gente faz eventos beneficentes, todos abraçam a causa. Quando a gente faz eventos internos, como o Dia das Crianças, Natal, é sempre prazeroso ver o envolvimento da comunidade. É muito lindo de se ver, mas ainda é desafiador pelo fato do desenvolvimento econômico, né? Mas dentro das possibilidades, é satisfatório esse envolvimento da comunidade. E o lar acolhe a criança para esses momentos até que idade eles permanecem lá na casa? Até os 12 anos. 12 anos. Porque acima disso eles vão para a escola integral. Ah, sim. Aí perfeito. fica já mais desafiador. Mas com certeza um ou outro de vez em quando volta lá, porque cria um laço de família, né, irmã? Isso que é bonito. Chega as férias, já tem um bocado delas lá. Sim. Chega as férias, posso ficar? Pode ficar, pode ficar. Aí até a Natália pergunta, mas fulano está aí? Está aí sim. Que bom. Na casa delas, volta sim. Este lar mantido, né, pela congregação da senhora, nas Irmãs do Divino Mestre, mas como também vocês esperam que as pessoas, como as pessoas que querem colaborar, às vezes como voluntária tem alguém que sabe lá uma arte, uma dança, um esporte, enfim, pessoas que têm coisas bacanas e que poderiam também oferecer como oficinas. Sim. Há espaço para esses voluntários entrarem no projeto? Como que eles fazem? Então, primeiramente, eles nos procuram, né? Preenche uma ficha, a gente faz uma entrevista com eles e até vendo a aptidão de cada um, né? O que eles têm para oferecer, e a partir daí a gente já abre o espaço para que eles possam estar ali atuando. E temos vários voluntários, sim, muita gente voluntária, porque o lar é mantido pela comunidade. É pela comunidade de Cruzeiro e até fora de Cruzeiro que nos sustenta. Sim. Todos os dias. Então, elas veem essa necessidade. Às vezes, vêm para um evento e já quer saber mais, né, para doar mais. Isso é bom. Então, é por aí que a gente está vivendo. E as pessoas que estão agora nos acompanhando, escutando as senhoras em sua partilha, caso elas queiram contribuir nas mais variadas formas, qual o contato que elas podem estar entrando para poder fazer essa ajuda, irmã? Então, temos os telefones, Natália? 12-3144-0724. As nossas redes sociais é Lar Pego Mercindo. Vai ser uma alegria ter vocês conosco, tanto materiais que às vezes não está usando mais em casa, a gente recebe qualquer tipo, que a gente faz bazares, desde o tempo, né? E em doações financeiras também. O que conseguirem é maravilhoso, é abençoado, vai complementar a nossa missão. Maravilha. Então você que está em casa, né, conheceu aí a história do Lar Padre Gumercindo e um trabalho tão bonito, né, de dar às crianças alegria, dignidade, esperança e muito amor. Se você pode colaborar de alguma forma, presença, né, um valor material, a doação de um alimento, roupas, enfim, você pode entrar em contato, o número está aí na tela da TV e com certeza você será também a expressão do cuidado de Deus na vida de muitas outras pessoas. E Deus abençoe aí a bondade e a generosidade do seu coração. Irmã, querida Natália, obrigado por estarem conosco, parabéns pelo trabalho que vocês realizam no cuidado para com a vida inocente, a vida das crianças. O próprio Jesus diz, né, vinde a mim as criancinhas, delas é o reino dos céus, que a gente aprenda também das crianças a beleza do amor gratuito, né, o amor que se faz dom. Que Nossa Senhora interceda por vocês. Obrigado pela partilha nesta manhã. Nós aqui agradecemos muito por estar aqui e de poder divulgar o lar. Ele precisa ser visto porque é uma obra de Deus, como disse o nosso fundador, é uma obra de Deus, então tem que ser visto por todos e a gente está aberto para acolher cada pessoa que queira visitar, que queira participar desse projeto. A gente se coloca nessa abertura. Que bom, irmão. Obrigado. Muito obrigada. Deus as abençoe. Amém.